Olá, alunos! Na aula passada a gente iniciou o conteúdo do quarto bimestre, denominado Temas Contemporâneos da Ciência Política. A gente debateu sobre o conceito de política, né, que surgiu na polis grega, na questão da cidade, né, o convívio no meio social. Então, política remete a essa convivência na cidade. A gente falou sobre o modelo do panóptico, do filósofo inglês Jeremy Bentham, né, que houve uma interpretação por parte de Michel Foucault, né, a questão das relações de poder, que ele dizia que o modelo de prisão, né, do panóptico, onde tinha um guarda, uma pessoa que estava fiscalizando todas as celas, né, tem a imagem daquela guarita central, né, daquele mastro central, onde tem um vigia, que ele consegue observar todos ao seu redor, que é um formato de um círculo, né? Então, o panóptico é isso. Ao mesmo tempo que aquela pessoa, uma única pessoa consegue vigiar todos, todos vigiam a todos. No momento que essa estrutura desse panóptico faz com que todos vigiem a todos. Então, no meio social que a gente vive, todos são observados. E a gente molda nosso comportamento com base nisto. Tem certos comportamentos que a gente faz em casa que a gente não faz na rua, devido a essa observação de terceiros, né? De outras pessoas. Então, Michel Foucault vai falar sobre essas relações de poder. Se anteriormente, no bimestre passado, a gente debateu as questões do poder ligado, a questão do poder ligada ao Estado, né? Às grandes instituições, a partir desse quarto bimestre, a gente vai falar sobre as relações de poder ligadas a instituições como a família, a escola, ligado à questão da medicina, a psiquiatria. Michel Foucault se debruçou nesses temas. Então, ele falou sobre essas micro-relações de poder. Os poderes não só ligados à questão de quem manda e quem obedece, como também na monarquia, um exemplo. Na monarquia existe um rei, né, a figura do rei, que manda e os súditos obedecem. É uma relação de poder mais simples, né? Quem manda e quem obedece. Já com base em Michel Foucault, ele estuda essas micro-relações de poder mais próximas, por exemplo, do filho com o pai, de um amigo com outro amigo. Então, as micro-relações de poder, o poder é exercido em todo o meio social. Então, a gente é moldado por essas relações de poder. Essas relações assimétricas de poder. Por que assimétricas? Porque tem diferenças, né? Uma pessoa tem um poder de influência maior do que outra. Então tem essas questões. Então Michel Foucault se debruçou nessas características. Com base nisso, é bom a gente entender o contexto de vida de Michel Foucault. Michel Foucault, ele nasceu em 1926, né? Viveu até 1984. Então ele passou pelas duas grandes guerras, como eu já disse a vocês. Então ele viveu num período conturbado, de crise nas ciências humanas, devido a essas guerras, né? Então, devido às mazelas que existiam, ele se debruçou a temas que outros autores não abordaram. Então ele foi um autor que inovou. Ele inovou nas ciências sociais. Ele buscou novos temas, novos debates. Então, um exemplo que eu dei aqui na aula passada, a questão do poder está imposta também nas nossas vidas, em coisas que a gente nem percebe. A moda, por exemplo. A moda, ela determina um padrão a ser seguido. Então, uma figura, um modelo a ser seguido. Então, isso é uma relação de poder. As pessoas às vezes se moldam aquele padrão, aquela ilustração que tem numa revista, da propaganda na TV ou no YouTube, por exemplo. Então a gente é moldado, a gente molda o nosso comportamento com base em certos padrões. Então isso é uma relação de poder. A sexualidade, ele fala também sobre a sexualidade, da repressão, né? Se no passado existia a repressão, que a mulher não podia usar roupa curta, não podia usar o biquíni numa praia, esse tipo de coisa, não podia usar roupas que mostrassem a sua pele, suas pernas, seu busto, né?
seu decote. Contudo, agora com essa liberdade do corpo, ainda existe relação de poder. Porque as pessoas têm a liberdade de mostrar seus corpos, as mulheres, os homens vão à praia de biquíni, de sunga, mostram seus corpos na praia, contudo esse corpo acaba sendo moldado por padrões de beleza. Então, a medicina, a nutrição são mecanismos que fazem com que o ser humano busque uma melhora do seu corpo, siga um padrão, mesmo que ele não consiga alcançar, mas ele busca fazer atividades físicas, busca melhorar a alimentação, não que isso seja maléfico, mas eu estou sentindo no sentido da relação de poder, da obrigação de você se sentir fazer aquilo, de você se sentir na obrigação de fazer aquilo. Então tem muitas pessoas que são, por assim dizer, bitoladas, né? A gente trata vulgarmente com esse termo, né? As pessoas têm aquelas neuras. Caramba, eu tenho que ficar desse jeito, eu tenho que perder tantos quilos, eu tenho que fazer a alimentação tal, eu tenho que fazer a dieta tal, aquela dieta, inventar alguma coisa para poder mudar seu corpo, né? Perder peso. Então, Michel Foucault fala sobre isso, que ao mesmo tempo que a gente tem a liberdade de sair com a roupa mais curta, uma roupa mais decotada, uma roupa que mostre os braços, no caso, por exemplo, os rapazes. Há uma questão de um padrão de beleza. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a liberdade de sair do jeito que a gente quer, se vestir do jeito que a gente quer, a gente acaba tentando se moldar um padrão de beleza externo. Às vezes eu não tenho uma característica física X, mas eu tento me moldar ao que a mídia determina que é belo. Então, a partir desse quarto bimestre, a gente vai falar, se debruçar sobre o pensamento de Michel Foucault, essas micro-relações de poder. E até mesmo na família, como eu expliquei na aula passada. A família molda o nosso comportamento. Mas essas relações de poder que existem no meio familiar é benéfico também. Imagine aí se a gente questionasse tudo que nossos pais falam. É importante que a gente questione. Os pais também erram, mas se a gente questionar tudo, achar que a gente tem liberdade para fazer tudo, será que o nosso comportamento não vai ficar distorcido, o nosso pensamento não vai ficar distorcido, eu não vou me encaixar em nenhum no meio social? Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente rebelde, que eu não respeito as leis, não respeito as normas de comportamento. Então, a imposição do poder sobre nós também moldam o nosso caráter, a nossa personalidade. Se eu quero fazer tudo o que eu quero sempre, eu vou entrar no estado de natureza. Lembra a questão do estado de natureza? Eu fazer tudo o que eu quero nem sempre convém para o meio social. Para a gente viver bem no meio social, a gente tem que abdicar de certas liberdades. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Então, Michel Foucault fala sobre essas relações também. A relação de poder que eu tenho com meus pais, com meus familiares, molda o meu comportamento. Às vezes uma criança não quer aceitar a imposição que o pai está dizendo que aquilo é certo, correto a fazer, mas ao mesmo tempo ele às vezes ele não percebe que existem relações de poder na amizade que ele tem na escola ou em algum grupo social e ele acaba se deixando levar por aquele grupo social. Nas entrelinhas existem certos padrões a ser seguidos naquele grupo social, certos comportamentos que não são bons, mas ele acaba, para se encaixar no grupo, ele acaba se deixando levar por aquele padrão. Quem nunca percebeu isso, por exemplo? Uma pessoa tinha um comportamento X, era uma pessoa, um rapaz, um menino educado ou uma menina educada, e passou a conviver com outros colegas que têm um pensamento diferente, e ele acabou modificando sua forma de agir, de se comportar naquele meio social. Então, o nosso comportamento é moldado por essas relações de poder. Eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu também tenho que respeitar as normas sociais. Eu tenho que respeitar certas imposições. Então, é muito subjetivo. Não é bom a gente acatar tudo que nos dizem, mas também eu não posso fazer tudo que eu quero.
Então tem que saber dosar as coisas, equilibrar. Então é muito importante que a gente estude sociologia, estude filosofia para a gente perceber essas relações. Então, próxima aula a gente continua no tópico da página 285 do livro Sociologia Hoje, né? Classe social e voto. A gente vai continuar debatendo outras questões ligadas às ciências políticas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.